Estamos em mais um Em Foco Podcast. Quero agradecer você, internauta, que está compartilhando as nossas entrevistas semanais aqui no Em Foco Podcast. Quero agradecer também os nossos patrocinadores, Empório Restaurante, a Litoral Parafusos e Bases, a Construtora Moinho e a VIP Informática. Nessa semana, a grande entrevistada do dia vai ser a Carolina. Ela é nutricionista, pós-graduada em emagrecimento e recomposição corporal, com cursos na área de comportamento alimentar e obesidade. Ela tem 27 anos, é casada com Emerson ali do restaurante Empório e eles têm uma filha de 2 anos. Ela atua na área de nutrição desde que se formou há 4 anos, dedicada e comprometida com a saúde e bem-estar de seus pacientes, enxerga cada paciente como uma pessoa única, atendendo o paciente de forma respeitosa, atendendo as necessidades e limites de cada paciente. Desde cedo, demonstrou interesse pela área da saúde e nutrição. Ex-atleta de karatê, o que levou a escolher a profissão de nutricionista. Formou-se na Faculdade de Estácio em 2020 e desde então tem especializado em diversas áreas de nutrição, como nutrição clínica e funcional. Carolina é conhecida por seu atendimento personalizado, atencioso, sempre buscando atender as necessidades e objetivos de cada paciente, ajudando a alcançar seus objetivos de forma saudável e sustentável. Além de seu trabalho como nutricionista, Carolina também é apaixonada por comida e culturas diferentes, o que ajuda a orientar seus pacientes de forma mais abrangente e completa. É sócia de uma clínica que será aberta em janeiro do ano que vem, 2025, em Biguaçu, junto com sua sócia médica, a Vita Clinic. E ela sempre diz uma coisa: você é seu maior projeto. Invista em você mesmo. Carolina, é um prazer recebê-la aqui no Enfoque Podcast. Você como nutricionista e lutadora de karatê também. Eu queria que daqui a pouco você explicasse como é que foi, né, querer ser nutricionista, né, por ter feito, né, lutado karatê. E eu sempre gosto de começar minhas entrevistas aqui para você contar um pouquinho dos seus estudos, como é que começou, de onde é que você é, quanto tempo está em Biguaçu. Certo. Então fica à vontade, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer também estar aqui, Décio. Obrigada pelo convite. A gente tem tentado, né? Agora finalmente deu certo. Sim. Então, tu já resumiu praticamente como que é a Carol, né? Quem é a Carol Sauer, nutricionista? Quero contar um pouquinho da minha trajetória. Eu escolhi a nutrição porque eu era atleta de karatê na época. E eu sempre fui uma menina, na época era uma menina, que eu precisava ganhar peso para conseguir lutar. Você treinava onde? Você começou a treinar quando? Eu comecei a treinar com 11 anos de idade. 11 anos. Fiz parte da seleção de Floripa, de Santa Catarina, e uma única vez eu fui para a seleção brasileira. Fomos para São Paulo para lutar. Representei o município de Floripa, né? Sou manezinha da ilha. Depois o nosso estado nos Jogos. E também na seleção brasileira. Quem não vê não imagina, né? É. E deixa eu te contar outra coisa. Quem me vê assim, nutricionista, nem imagina qual que é a minha outra formação. Automação industrial. Você fez engenharia de controle de automação? Eu fiz automação, eu sou técnica formada em automação industrial. É tecnóloga em automação industrial. Lá no Senac, acho que antigamente era Senac, né? SC401, né? Durante 2 anos. Você quer saber de uma coisa? É. Eu também fiz esse curso. Tu fez o curso eu também? Eu sou formado técnico em automação industrial. Qual que foi o ano que tu se formou? Já vou te lembrar o ano. Inclusive, eu estudei engenharia de controle de automação na Universidade Federal. Olha só, era um dos cursos também que eu ia fazer. Eu fiz bastante tempo, mas não me formei. Depois eu entrei na parte de jornalismo, montei o jornal Biguaçu em Foco junto com o meu irmão e acabei indo para outro rumo. Não me formei. Hoje eu tenho amigos, a gente se encontra todo ano, tudo formado em engenharia de controle de automação. Que legal. E quando eu estudava engenharia de controle de automação industrial na Universidade Federal, eu parei de estudar, parei um pouco e fui fazer um curso técnico. Esse eu me formei, que foi lá na SC, onde eu Palácio do Governo. Isso, O ano foi, já vou te dizer, em 96, 97, mais ou menos, que eu cursei, 98,
que logo depois eu tive meu filho, que foi em 1999, e na época eu já estava cursando. 98, acredito eu, que eu entrei nesse curso técnico. Então, olha só, temos algo em comum. Uma coincidência, né? Coincidência. Então, eu me formei em 2014. 2014. 2014. Na época, eu ia fazer para engenharia. Mas na época eu era atleta também. Como que funcionava? Eu estudava de manhã. Eu venho de uma família muito humilde, né? Então, eu tinha que trabalhar para conseguir pagar os meus estudos, né? Então, eu estudava pela manhã, fazia escola de manhã, aí de tarde eu fazia o curso técnico e de noite eu lutava. Eu falo que o karatê ele é muito importante na minha história, porque o karatê ele me trouxe a disciplina. Ele me trouxe o respeito para com as pessoas e me trouxe também a controlar as nossas emoções. O karatê, eu sempre falo, sempre recomendo, quem tem criança, coloque alguma arte marcial. A arte marcial, além da defesa, né, pessoal, ensina também a criança a crescer com princípios, porque ali dentro tu aprende sobre os princípios e sobre os valores. Qual era o estilo? Eu me lembro, Shitoryu. Shotokan. Shotokan? Ó, então a gente tem mais uma coisa em comum. Eu treinei Shotokan. Eu sou da Shitoryu, tenho o estilo Shotokan também. Olha só. E eu me lembro, a gente treinava para não lutar. Para não lutar, para não precisar. Ninguém. Exatamente Era isso. O professor Xavier falava isso pra gente. Exatamente. O meu sensei, né, o meu Shihan, na verdade, ele sempre falava assim, né? A gente sempre tinha que ter boas notas. A nossa punição para não treinar era se tinha nota ruim. Então já tinha um princípio ali, né? Sempre ter boas notas, não podia ter reclamação na escola e a gente nunca podia brigar, né? Que eu luto, vou brigar. Não. Então já tinha esse princípio ali faixa? dentro. Então, pelo Shitoryu, eu sou faixa preta. Mas pela federação, o Emerson que se cuide, né? Mas pela federação, eu nunca cheguei a fazer o exame de faixa preta. Aí eu parei na faixa marrom ponta preta. Mas foram mais de 10 anos treinando. Eu tenho, meu Deus, Títulos. É minha segunda família. Sim, eu tenho... Ai, nossa, faz tanto tempo que eu nem lembro. Eu parei em 2016, quando eu comecei a faculdade. Ou eu treinava ou eu estudava. Então eu fui campeã catarinense, eu acho que em 2014. Já fui no JASC, nos joguinhos, no Olesc. Até o Emerson, ele tá patrocinando um menino do jiu-jitsu e que eles estão fazendo uma rifa, né, pro menino conseguir viajar para Portugal. E eu falei para ele, olha só, gato, que interessante. Na minha época, eu saía para vender as rifas para conseguir pagar o meu exame de faixa e para conseguir ir para campeonatos. Porque meus pais não tinham condições na época de conseguir pagar tudo isso, né, que na época era muito caro. A gente não tinha um suporte tão legal também na época da federação, depois foi melhorando tudo. Então eu achei bem interessante. Por isso que o esporte é uma das coisas assim, ó, que tem dentro do meu coração. E foi o caminho que fez abrir para eu ir para nutrição. Formada em técnica de automação industrial, ia para a área da automação industrial, porém eu via que tinha muito preconceito com as mulheres. Eu era a número 1 da turma, passava cola para os meus amigos, mas eu nunca passava em nenhum estágio. Eles não me aceitavam em estágio nenhum. Eu ficava pensando, pô, que negócio estranho é esse? Eu era mais inteligente, eu passava a cola, era a primeira da turma e não conseguia me desenvolver na minha área. Não chegou a trabalhar na área? Não cheguei. Eu terminei o meu TCC, né? Eu montei um protótipo de elevador para cegos e problemas, pessoas deficientes de visão e com problemas auditivos. Até hoje eu tenho lá no meu computador, eu não apaguei porque é uma lembrança. Como é que esse elevador? Explica como que ele funcionava? Ele tinha as letras em braille, né? Sim. Então tinha os sensores sonoros também, e eu fiz ele com Arduino na época. E na época também, para brincar um pouquinho, eu peguei um controle da NET da minha mãe, na época eu era novinha, acho que tinha 13, 14 anos, levei escondido pro curso e eu acionava o elevador com o controle de casa. Olha. E dava para fazer isso em casa também. Uma vez um professor deixou eu levar escondido, né? Espero que ninguém da época lá do curso veja isso. Um Arduino para eu brincar em casa. Para eu ligar e desligar a nossa luz do meu quarto com o meu controle da NET. Então, pelo fato do preconceito na área da automação industrial, eu pensei, qual que é outra coisa que eu gosto? Comer. Eu gosto de comer. Acho que por isso que eu casei com o dono de restaurante, para ter comida liberada, né? Sim. Mas então, sempre gostei muito de comer e entender o que a comida funcionava com a gente. Eu era uma criança gordinha quando eu tinha uns 9, 10 anos, tinha problema de colesterol. Até hoje meu pai me chama de gorda, mas é um apelidinho carinhoso, tá tudo bem. E eu queria entender o porquê que naquela época eu tinha que comer mingau de aveia para baixar o meu colesterol. Fui estudar sobre isso, fiz a faculdade, né? Daí conciliei. Saísse, então
te formasse? Me formei, fiquei 1 ano estudando, né? Fiz cursos pré-vestibulares e decidi fazer a faculdade da nutrição na Estácio. Na Estácio. Aí começasse quando ali? Isso, aí eu comecei em 2016. 2016. 2016. Que daí veio aquela paixão do parasse esporte. de treinar. Parei de treinar, porque a faculdade, o horário era junto com o horário do treino. Eventualmente eu ia para conseguir só fazer o esporte. Eu não era mais atleta de alto rendimento. Eu comecei a treinar, depois eu me tornei atleta de alto rendimento. Atleta de alto rendimento, eu treinava 6 vezes por semana. A minha folga era só no domingo. Então eu tinha uma responsabilidade, porque eu tinha que representar o meu estado e muitas vezes até o meu país. Então eu não podia ter essas duas responsabilidades, porque eu também tinha que trabalhar de manhã para conseguir pagar minha faculdade de noite. Então, essa responsabilidade do treinar ficou somente pela paixão mesmo, que eventualmente eu ia. Até hoje eu vou na casa dos meus técnicos, na casa dos meus amigos. Ontem, inclusive, a minha amiga estava lá em casa, é uma das madrinhas da Sara. Então, a família do Karatê ela ainda existe, tem um vínculo muito forte. Comecei a fazer a faculdade de nutrição em 2016 por essas duas paixões, o esporte e a comida. Depois, quase finalizando a faculdade, eu fui decidir qual área que eu queria trabalhar. E hoje, Décio, até passou no Fantástico no domingo, a obesidade é uma das doenças que mais está crescendo no Brasil, que mais no mundo, aliás, e que mais está matando. Então, eu falo que é uma falha do nosso governo não ter ensino, públicas, né? políticas públicas, exatamente, não ter uma educação nutricional na nossa escola pública, privada. Hoje, algumas têm nutricionistas, e não ter essa educação faz com que muitas crianças cresçam obesa. O ambiente obesogênico já é isso, é o fast food, é a comida prática, a internet, porque muitas vezes tu não tá com fome, mas vai lá e vê um hambúrguer, porque hambúrguer é gostoso, né? Acho que eu vou pedir. Sentada no sofá, tu pede teu iFood, interfona na tua casa, tu desce e tu come. Qual o gasto que tu teve para isso? Nada. Então, começando a fazer os estágios e ver a dor no olhar dessas pessoas de querer emagrecer e não conseguir, me partiu o coração. Porque eu lembrei da Carol de 9 anos, quando era gordinha, e que precisava comer mingau de aveia para baixar o colesterol e para emagrecer. Por mais que eu tive uma adolescência com peso eutrófico, peso normal, quando eu era criança, não foi normal. Eu era gordinha. Então, eu me especializei na área, ainda continuo me especializando na área de emagrecimento, obesidade e recomposição corporal, porque é uma área que está crescendo muito na nutrição. Toda pessoa, pelo menos uma vez na vida, deveria passar por um nutricionista, seja porque o intestino está preso ou solto demais, porque a unha não é forte, é uma unha fraca, porque tem queda de cabelo, porque é muito estressada. Às vezes as pessoas olham a nutricionista como o quê? Mas queda de cabelo tem a ver com a nutrição? Tudo tem a ver com a nutrição. A nutrição ela é a prevenção da medicina. Ela é a prevenção. A medicina ela trata a tua doença. A nutrição ela trata a tua doença, mas ela previne a tua doença. Vou supor, um paciente que tem a glicose alta, ou que tem problema com colesterol, gordura no sangue. A alimentação, ela consegue tirar muitos remédios da tua vida. A diabetes, né? Aham. Eu sou diabético. Tu é diabético? Tu toma remédio? Tomo insulina. Insulina, diabetes tipo 1? Sim. No teu caso, a gente não conseguiria tirar, porque você já não tem mais a produção da insulina pelo teu pâncreas, por isso que você tem que fazer o injetável, né? Mas a gente consegue melhorar a tua qualidade de vida. Muitas pessoas que já têm patologias genéticas ou patologias que não tem como curar, que são doenças crônicas e são fixadas, a gente consegue dar uma qualidade de vida. Muitas pessoas que têm diabetes têm dificuldade de emagrecer. Aí às vezes se olha no espelho, pô, não tô mais conseguindo usar aquela camiseta que eu gostava tanto, meu peso tá aumentando. Aí encaminha para o cardiologista, o cardiologista te olha e vai falar assim, ó, pô, Décio, tu tens que emagrecer, senão vai sobrecarregar o teu coração. Aí ele vai te mandar para onde? Para de comer isso, isso, isso e aquilo. Vai te mandar para quem? Para nutricionista. Eu falo que o meu atendimento ele é personalizado porque eu olho o paciente, eu não olho o Décio.
Eu olho a esposa do Décio, eu olho a filha do Décio, o filho, eu olho a família do Décio. Porque vender um plano por um plano alimentar, não. O que eu trago para os meus pacientes é uma autoestima restabelecida, é a qualidade de vida, é a gente prolongar os anos dessa pessoa com qualidade. Então, é ensinar a comer adequadamente, porque muitas pessoas que vão no consultório hoje, vão no consultório porque tem uma viagem, querem emagrecer para o verão, é o projeto Verão 2024, né? Que todo ano tem, o pessoal quer emagrecer para isso. Só que não se torna um emagrecimento sustentável. Então, quando as pessoas olharem e perceberem que o emagrecimento é pela saúde, a pessoa vai conseguir se manter magra. Não porque é bonito ser magra, não tem nada a ver com a estética, mas porque é saudável, porque vai te trazer mais qualidade de vida, vai fazer tu durar mais anos perto dos teus filhos, vai te dar disposição para brincar mais com a tua filha. Então, é isso que a nutrição ela traz. Ela traz qualidade de vida para o paciente. Às vezes, um paciente que não consegue ir no banheiro fazer o número 2 todos os dias, sofre com aquilo, tem uma hemorroida. A nutrição ela vai te ajudar. E como é que a pessoa que tem um hábito alimentar, que, né, que criou-se naquilo ali, então ele gosta de comer, gosta de comer certas comidas. Como é que ele consegue, qual é o segredo, de você como nutricionista, de fazer com que essa pessoa mude aquele estilo de vida, de alimentação, de uma forma assim que ela não mude naquele momento e depois Que não volta vai atrás. sofrer, né? E depois volta. Tu fica ali fazendo ali uma necessidade, daqui a pouco tu não aguenta mais e volta a comer como tu comias. Como é que consegue implementar isso na pessoa? Com um tratamento, com acompanhamento. A gente não vai no dentista só uma vez fazer uma limpeza de dente, né? A gente tem que ir com uma certa frequência, pelo menos 2 vezes no ano, para uma profilaxia. Para a gente conseguir reverter um quadro como esse, tem que ter um tratamento. Porque, que nem eu falei, eu quero enxergar muito além do que tem atrás daquela pessoa, muito além do que tem ali no Décio. Então, é entender que já tem muitos anos com esse hábito, é entender que tem uma família por trás, é respeitar que a pessoa gosta de comer aquilo. Por isso que eu gosto de comidas e de culturas diferentes, para entender como que é a cultura do paciente e respeitar. Eu amo comer. Vai um dia ali na hora do almoço e vê o meu pratão de comida. É comida, mas é comida de verdade. Então, eu faço uma educação nutricional com o meu paciente com constância. Eu não paro Não esse é radical. contato. Não, Coisa... eu não tiro da noite para o dia. Eu faço o paciente enxergar e entender através de analogias, de exemplos e ensinando ele a importância dele mudar. Quando o paciente ele aprende e ele decide, opa, agora sim, agora eu vou ser radical contigo, porque tu entendeu. Aí ele vai conseguir. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um casal de pacientes que eles bebiam uma garrafa de vinho todo santo dia. Juntos eles perderam mais de 40 quilos em menos de um ano. Eu tenho uma outra paciente. O vinho engordava muito. Não é pela questão que o vinho engordava, é porque, pô, pensa comiam. você pensar tomar uma garrafa de vinho todo santo dia. Ai, Carol, mas vamos contar as calorias. Não é só sobre contar caloria. O álcool, ele faz uma produção de acetaldeído. Acetaldeído, o álcool, ele já é diurético. Então, pensa aí uma pessoa que já é desidratada, vai lá e coloca para dentro do corpo mais algo que é diurético ainda. Vai fazer retenção, vai gerar inflamação no teu corpo. Vai produzir acetaldeído, porque é o que ele se transforma dentro do teu corpo quando tu ingere. Então, não há problema fazer a ingestão, desde que não seja uma garrafa por dia. A gente pode encontrar o equilíbrio, porque não é só caloria, Décio, não é só, salada, não. Tem a ver com lembrar do vô tomando aquela cerveja, ou comer aquela comida e lembrar da avó. Minha avó fazia uma comida gostosa desse jeito. E numa festa de um aniversário, comer aquele brigadeiro. Eu lembro quando a minha filha fez 2 anos de idade, esse brigadeiro me lembra. Então, comer tem a ver com emoção, mas a gente não precisa comer as nossas emoções, e a gente não precisa comer tudo de um pouco. A gente pode comer um pouquinho de tudo. Os exageros que levam a gente a chegar em um nível que muitas vezes acaba sendo até irreversível, porque a obesidade ela mata. Então, respondendo como fazer um paciente conseguir se manter magro depois, é tendo uma nutrição sustentável. Por que nutrição sustentável? Exatamente isso. É não ter o efeito sanfona. É não emagrecer para ir para uma festa, não querer emagrecer para viajar. É entender o porquê que tu quer emagrecer. Tem paciente
paciente que eu consigo trabalhar assim em 3 meses, tem paciente em 6 meses, mas tem paciente em 1 ano. Mas é melhor trabalhar em cima de um paciente durante esses 12 meses e ele conseguir se manter para o resto da vida do que trabalhar em cima de um paciente em 1 mês que quer emagrecer por uma festa e daqui a pouco ele recuperar tudo de novo. Por isso que hoje eu só faço acompanhamento, eu só faço tratamento, porque eu gosto desse contato com a pessoa. Então, o que a nutrição podia me trazer esse contato com a pessoa? Qual que era? As patologias e a obesidade. Foi por isso que eu escolhi essa área, para conseguir dar qualidade de vida. E é tão gostoso, eu posso te mostrar depois, tu olhar assim, ó, um antes e um depois, e tu olhar aquela pessoa ali no consultório chorando, te agradecendo porque não vai precisar fazer uma bariátrica. Porque as pessoas, não sou nada contra a bariátrica, tá? Tem pessoas que realmente têm a necessidade, porque é um caso que já está irreversível e só com alimentação não vai funcionar. Mas um bariátrico passa o resto da vida tendo que suplementar, tendo dump, que é quando a pessoa come um doce e depois logo em seguida passa mal. Então, não tem tanta qualidade de vida como pessoas saudáveis, como nós que estamos aqui. Então, tudo que a gente puder restringir para não fazer uma cirurgia invasiva, faça, porque a tua saúde, a tua pessoa no futuro, ela vai agradecer por ter ido ali, feito uma atividade física. Ah, eu treino para malhar. Não, eu treino, né, para comer. Não, treina para viver mais, para ter saúde, para ir correr com teu filho, para brincar com a tua filha. Sabe? Sim. Então é isso. Se tu me perguntar, Carol, tu vende dieta? Não. Eu não vendo dieta, eu não entrego uma dieta. Eu entrego restauração de vida, eu entrego qualidade de vida, eu entrego um planejamento alimentar, uma educação. Eu entrego um tratamento para conseguir mudar a tua vida. Por isso que eu tenho muitos pacientes, Décio, que eu tô há 4 anos aqui, há 3 anos aqui, há 4 anos em Biguaçu, desde quando eu comecei a atender. Você morava em Florianópolis, aí quando casou... Vim para Biguaçu. Aí morar... foi onde eu comecei a atender. Então, as minhas raízes, eu sou muito grata a essa cidade, porque foi aqui que eu consegui desenvolver o meu trabalho, fazer laços com os meus pacientes. Eu tenho paciente que é desde a minha primeira consulta. Você atende aonde? Como é que você Atualmente, eu atendo na Academia Gerber. Sou muito grata a Carol e o Charles, eles que me deram a primeira oportunidade. Eu comecei atendendo lá, depois eu comecei atendendo também numa clínica sublocada no centro de Florianópolis, só que eu queria estar mais perto da Sara, então o tempo de deslocamento era muito grande. Com isso, eu fiz amizade com a Bruna, que é uma médica excelente. Ela tem o mesmo propósito de vida que eu. A gente fez amizade juntas, a gente nasceu no nosso coração assim a vontade de ter uma clínica. E hoje a gente está trabalhando, nós temos uma clínica que está em construção, está nos finalmente, né? E vai ser aberta em 2025. Em janeiro de 2025. Em janeiro de 2025. Mas construção como? Fisicamente ou não? Vai ser ali do lado do restaurante Zimmermann, em cima da Cicobi. A gente está levantando as paredes porque é uma sala vazia. Agora já foi levantado o gesso acartonado. A gente está só esperando. Vai ser no prédio da Cicobi. É a clínica, ela é a Vita Clínica. A gente trabalha justamente para a área da saúde, não para a área da estética. Então, quem nos buscar vai encontrar ali saúde, restauração de vida, restauração de saúde, restauração de tudo. Eu posso dizer assim. Antes de falar um pouquinho dessa futura clínica que tiraste com a doutora Bruna, a médica, né? Isso. Como é que seria essa... Tipo assim, eu tive recentemente... Agora, eu voltei essa semana, eu tive lá na Flórida, nos Estados Unidos. Que eu percebi, eu nunca tive nos Estados Unidos, é a primeira vez. Eu percebi uma sociedade muito obesa. Exatamente. Muita gente gorda, tá? Muita. Crianças, idosos, tudo, muita gente gorda mesmo. A alimentação, muita opção, muita comida, fast food, lá é a sociedade da comida e do carro. Uhum. Muito carro. Muito prático, né? Muito prático, né? Uma sociedade, eu percebi isso daí, é nítido. Então, o que seria, você como nutricionista, o que o governo poderia fazer de políticas públicas para
amenizar isso daí. Hoje nós temos, vamos supor, tem que ter nutricionista na merenda da escolar. Então, antigamente não existia isso, Não né? existia. Eu me lembro coxinha, cachorro-quente. Quantas vezes eu comi isso em lanchonete de escola? Na lanchonete da escola, né? Hoje já não tem, tu vai lá, muita coisa mudou, mas eu fui um grande comedor de cachorro-quente de escola, muito, né? Eu comi muito. Então, quer dizer, hoje já mudou bastante. Mas o que poderia, você como nutricionista, poderia dar para falar para o internauta o que poderia ser feito nas políticas públicas do Estado, do federal, para que amenizasse isso, não criasse uma sociedade tão obesa como a gente vê no Brasil e principalmente eu vi nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, que tu teve lá, né, Décio? Lá é tudo muito prático, muito fácil. E é tudo exagero, né? Refrigerante é litrão, Nutella é Cheio, litrão. né? Então, lá realmente é onde está o foco dos obesos. E respondendo a outra pergunta, é ter uma matéria, sim, de educação nutricional nas escolas. Isso tem que já começar a mostrar para a criança Desde que comer pequeno. que não existe, né? Exatamente, porque olha só que engraçado. Depois olha os meus stories. Hoje eu fui intencional com a minha filha. Eu levei ela no salão de beleza. Levei ela no salão de beleza porque eu fui me maquiar, eu tinha um compromisso, eu tinha fotos e levei ela. Ai, Carol, mas criança pequena, tem 2 anos e 4 meses, vai incomodar. Tá tudo bem, faz parte, né, da vida de mãe e da vida de pai. Tudo que eu fazia, a Sara fazia. A moça pedia, Carol, fecha o olho. Eu fechava o olho, a Sara me olhava, ela fechava o olho também. Tudo ela repetia. Por que eu tô trazendo essa questão do salão de beleza que não tem nada a ver com o que tu me perguntou? Na verdade tem, porque não tem a ver com maquiagem, tem a ver com exemplo. Então, quando a gente consegue colocar dentro das escolas uma matéria com isso, vai crescer pessoas, vão crescer, né, seres humanos que vão ter um exemplo na escola sobre alimentação adequada. Então, a escola ela vai ser intencional com a criança. Ai, mas coitadinha, não vai comer chocolate, não é sobre não comer alguma coisa, mas sobre comer corretamente. Então, quando a gente quer ter alguma mudança, a gente precisa ser intencional. Então, eu acredito que se tivesse uma educação nutricional dentro das escolas, muitas doenças, muitas crianças cresceriam com qualidade de vida. Tem alguns programas de estágio, eu já fiz estágio na escola, que, por exemplo, assim, ó, a fulaninha não comia maçã, mas o Joãozinho adorava comer maçã por causa do Hulk. Então, conversar com aquela criança da idade da Sara, da idade da Laís também, e falar assim, Laís, mas por que você não gosta de comer? Ah, não gosto de comer porque na minha casa não tem. Mas tá vendo que o João come? É algo legal? Vamos experimentar? Vamos dar uma mordidinha aqui com a tia. A Laís vai lá e experimenta. Realmente, não tem na minha casa, mas é gostoso, né? E o meu amiguinho tá comendo. Tá bom, vou começar a comer. Então, ter essa intencionalidade com as crianças desde a base. A base, ela é principal. Tem crianças que nem bebem água, nem tomar água bebem. E a água, ela é a principal. Para uma qualidade de vida, é a base, é a hidratação. Só refrigerante e suco, né? Só refrigerante e suco. Hoje tem crianças que já tomam refrigerante na mamadeira. Deus o livre, olha só. Então, quando a gente já tem isso na escola, porque muitas crianças passam mais tempo na escola do que dentro de casa. Por mais que os pais talvez não tenham aprendido essa educação nutricional, aquela criança ainda tem a oportunidade de aprender. E talvez até ensinar os pais dentro de casa. Aí numa feira, até essa hortinha na escola. Então, hoje, se eu tivesse o poder público na mão, o que eu colocaria? Educação nutricional e educação financeira, que tudo bem, não tem nada a ver com a nutrição, mas a pessoa ela vai crescer sem aquela mentalidade de eu tenho que trabalhar para pagar as contas. Ter essa educação financeira também, que é tão importante quanto a educação nutricional. Né? Eu tava o vendo empreendedorismo. De São Paulo, Marçal, ele fala sobre Exatamente. Isso é importante. A gente vende tudo. Na faculdade, você é nutricionista, né? Vou me formar, pronto. Tá, mas eu tenho que. Tá, mas tem o meu marketing, né? Tá, mas como que as pessoas vão me conhecer, Décio? Eu tenho que vender meu peixe? Eu tenho que ter uma boa comunicação? Eu tenho que saber falar sobre a nutrição, sobre o que eu vendo. Entende? Então não é simplesmente só ser um jornalista ou um técnico de automação industrial ou ser uma nutricionista. A gente é sempre um pouquinho de cada. A gente tem que focar no principal. Só que a gente também tem que entender sobre os outros assuntos. E a educação financeira é justamente sobre isso. Não significa que a pessoa vai empreender. Ela pode ser uma funcionária pública, tá tudo certo, ou um CLT. Não tem nenhum julgamento sobre isso. Mas ela vai ser um CLT ou uma funcionária pública ou um empreendedor, mas saber
administrar o dinheiro que ganha. Não é comprar um iPhone de 10 mil reais ganhando 2.500, pagando uma parcela de 20 vezes de sei lá quantos. O que tem, qual é a educação financeira que tem sobre isso? Então, hoje eu colocaria uma educação nutricional, mas tão importante como é uma educação nutricional, também é uma educação financeira. Tem algum país, na questão nutricional, tem algum país que já faz isso? Tem, O Estado brasileiro? tem alguns países europeus, se eu não me engano, é a Suíça e a Irlanda, Sempre, né? que alimenta, é o país de exemplo, primeiro né? mundo, né? Ali, país de primeiro mundo é outra coisa, que a alimentação deles é assim, ó, é de dar inveja. É invejável a educação nutricional. Eles comem o que eles colhem, o que eles plantam. Então, hoje eu estava falando justamente sobre isso, sobre eu ter sido intencional com a Sara para ela conseguir ter esse hábito de cuidado, de beleza, que é importante a mulher ter. Ela vê desde pequena a mãe se cuidando, para ela se cuidar também. Eu sou intencional com ela quando a gente está comendo. Eu como o que eu gostaria que ela comesse, porque a gente não pode ser hipócrita em falar para a criança: fulana, vai lá e come brócolis se eu tô comendo uma coxinha e tomando uma coca bem gelada. Então, eu fui intencional com ela e é isso que os países europeus, os países de primeiro mundo, eles fazem. Eles são intencionais desde o nascimento. Então, eles plantam, eles colhem e eles comem. Antigamente, até a década de 1900 até o ano de mais ou menos 1975, daqui de 1975 em diante foi onde foi crescendo o maior número de obesos no Brasil e no mundo. Por quê? Porque até então a gente tinha que fazer o quê? Os nossos antepassados tinham que plantar, colher e comer. Era comida de verdade, né? Era aipim, era batata, a carne matava o porco ali, matava a galinha. Trabalhava pra isso, né? Exatamente. Gastava energia, né? Gastava energia Hoje tu pega no tudo... serviço. Hoje é tudo prático. Então, hoje mal gasta energia trabalhando, porque tá trabalhando aqui no home office, fica ali sentada o dia inteiro, então já não tem um gasto calórico na hora do teu serviço. A comida vem na tua porta. Então, que caloria, que energia aquele bendito vai gastar? Ai, não gosto de fazer academia. Ai, não quero emagrecer. Gente, não é sobre emagrecer, é sobre saúde. É gastar energia. Quando a gente bota mais energia do que gasta para dentro, o teu corpo ele vai armazenar como fonte de gordura, que é um substrato de energia que a gente tem. Porque, Carol, assim, tipo assim, a diabetes tem muito a ver com a coisa alimentar, né? Eu acredito que, claro, talvez tenha alguma coisa genética, a minha mãe é diabética também, mas assim, eu me lembro de Coca-Cola, eu sempre tomei muita Coca-Cola. Até um amigo meu, quando soube que eu tinha diabetes, dessa aí, estás pagando o pato da Coca-Cola, porque eu tomava muita Coca-Cola, qualquer coisa era uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola. Então, com sede, vai uma coquinha gelada, uma coquinha né? gelada. Então, assim, eu me lembro disso aí, né? Então, eu sempre tive um hábito alimentar muito ruim, coxinha, sempre tive fritura, sempre comi muito mal. Então, assim, eu acredito que a diabetes hoje deve-se muito a isso, a minha diabetes, né? E eu fico pensando assim... como é que antigamente, por exemplo, a gente não ouvia falar muito de diabetes, né? Eu me lembro que não existia assim diabetes. Hoje assim a gente fala tanto de diabetes. Então eu acredito que essa questão alimentar foi dando tanto problema que muita gente criou essa doença, né? Exatamente. Porque antigamente, não sei, quando eu tinha meus 20 anos, eu tenho 51 anos de idade, quer dizer, 31 anos atrás. Olha, eu não me lembro de alguém falar sobre diabetes. Exatamente. Eu comecei a ver isso 20 anos depois. Então, porque isso aconteceu mesmo? Sim, é um histórico, né? As doenças crônicas, elas foram crescendo conforme também a obesidade ela foi aumentando. Porque uma coisa acaba levando a outra, é um ciclo. Tu não se alimenta muito bem. Coisa boa a gente não pode esperar. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer uma diabetes, pode acontecer um colesterol alterado, triglicerídeos e por aí vai. O fator genético interfere muito. Se na tua família já tem alguém que tem esse histórico, tu já vem com esse pouquinho carregado no teu bolso. Opa, aí tu anda com uma arminha na mão. Eu sempre faço essa analogia com o meu paciente. Eu faço, vamos fazer um histórico alimentar. Teu pai, tem alguém na tua família, pai, irmãos ou tios ou os avós, tem alguém que tem alguma doença? Fala o nome das doenças. Tem esse. Beleza, então tu já anda com uma arma na mão. Vai do teu fator ambiente, que é o teu dedo, que são o quê? O que é o fator ambiente, Décio? As tuas atitudes em relação ao que você come, a tua prática de atividade física. Tem a ver também muito com a questão da espiritualidade, depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso, e sobre a tua mente também, porque o teu corpo obedece o que a tua mente manda. Então, esses são os fatores ambientes.
ambientes, né? Vai você ativar esse gatilho ou não. Se você não come bem, não faz atividade física, não é uma pessoa com uma mente legal, um emocional bacana, consequentemente, tu vai provavelmente desenvolver essas Porque diz que, doenças. né, realmente a pessoa está estressada, isso aqui altera a O diabetes. cortisol e também Al- alguns. Tá, mas Aham. agora eu fiquei curioso da questão espiritual. O que acontece na prática? O que acontece, Carol? Quando a gente. A questão espiritual que eu relacionei, é importante a gente estar bem espiritualmente, né? Ter um equilíbrio. É um equilíbrio entre o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Tem esses três pilares. Quando a nossa mente não tá bem, a gente não tem uma boa espiritualidade. Eu não vou entrar em mérito sobre religião aqui. Eu não vou falar que eu sou evangélica porque eu não pratico 100%, mas eu vou na igreja, eu congrego na Mais de Cristo, eu gosto do cristianismo, né? Então, para mim, a minha espiritualidade tem a ver com isso. Tem outras pessoas que se identificam de outra maneira e tá tudo bem, respeito tudo. Então, quando a tua mente não tá bem, a questão espiritual também não vai bem. E quando os dois não estão bem, responde no corpo. Quantas vezes tu não estava bem, tu acordou ou tu teve uma notícia ruim? Pô, fulano de tal, sei lá, algum parente teu tá doente. Tu já não comia bem, tu já não dormia bem, tu já não tinha ânimo para ir para uma igreja ou enfim para ir para onde É você verdade, é verdade. entendeu? Então, quando os três pilares da nossa vida, eles estão alinhados, tudo vai bem. Por isso que não tem a ver. Eu convido os internautas a ver, olhem na Bíblia depois, Coríntios 6, Coríntios 6, 19 e 20. Depois dá uma olhadinha. O que diz sobre? A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. A Bíblia ensina a gente a cuidar do nosso corpo. A gente precisa estar bem com o nosso corpo para que a nossa mente esteja bem, para que o nosso espírito esteja bem, para que a gente possa entregar o melhor para o nosso Deus. Isso eu estou falando da minha religião, que é o que vai falar nesse Coríntios 6, 19 e 20. Então, depois deem uma olhadinha. A gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa praticar uma atividade física. Corpo fortalecido, mente ok. Mente ok, espírito em paz. Interessante. Então, quando a gente tem esses três pilares bem alinhados, dificilmente alguma coisa vai te abalar. Pode acontecer, mas é saber filtrar. Opa, tem essa notícia ruim, tudo bem. Posso fazer alguma coisa para mudar? Posso. Não posso? Então tá. Então não consigo mudar isso agora, mas vou manter a minha mente saudável, ter uma certa inteligência emocional, porque acaba, muitas vezes a gente não pensa assim, não pensa coisa negativa, senão vai acontecer. Ou muitas coisas, pensa alguma coisa boa, algo positivo que vai acontecer. É muito engraçado que sempre assim eu pensava assim, gente, vai acontecer isso, isso, isso. O Emerson às vezes fala, meu Deus, tu é positivo, é demais. Eu falo, não, eu não gosto de trabalhar com negativo. A opção B é só se realmente a A der errada, mas eu nem penso sobre a opção B. Falo, cara, vai dar certo. Eu sou o tipo de pessoa, ele fala que tem que estar no lugar às 8, sai às 7h50, é 1 hora de distância, mas chega às 7h59. Não, tem que sempre ter um positivismo. Eu acho que a vida já é tão dura pra gente ser negativa nas coisas, ter uma mente ruim, e tudo isso interfere. Porque interfere no que tu vai comer, tudo. Às vezes a gente acha que não, Décio, mas interfere sim. É importante a gente ter, pra gente conseguir ter uma qualidade de sono. Quando a tua cabeça não tá boa, tu não consegue deitar na tua cama e tu dormir bem. E tu precisa dormir bem. Hoje as pessoas, elas estão muito depressivas. Tem pessoas que inclusive estão tratando depressão. Eu recebi no consultório há 2 meses atrás uma pessoa que estava com tratamento de depressão, mas ela não tinha depressão. Ela falou, Carol, eu nunca tive isso na minha vida. Pedi vários exames de sangue. O que essa mulher tinha? Ela tinha deficiência de vitaminas e minerais. Tava cansada, não queria sair de casa, baixa libido, o marido já estava reclamando, tinha uma certa indisposição, estava engordando, não se cuidava, não fazia uma unha. Mas tudo isso é sinais de depressão. Tudo bem, pode ser também, mas fez um exame de sangue para ver como é que está a vitamina dessa mulher, como é que está a saúde dentro dessa mulher. Será que ela não está na menopausa? Não está chegando na menopausa? Então, quando a gente olhou, começou a suplementar, meu Deus, aquela mulher voltou à vida. Tem uma Parou de questão tomar. alimentar, olha só. Exatamente. As vitaminas não estavam alinhadas e tudo isso a gente conseguiu tratar através de quê? De suplementação e através da nutrição. Por isso que eu digo, a nutrição ela é fantástica. Ela vai Sem prevenir dúvida. a doença. Eu gosto de brincar muito, eu falo para meus pacientes, olha,
o legumes e a frutinha que tu come hoje é o remédio que tu não toma amanhã. Sabe quantos que tá custando um Venvance, um Concerta? É R$ 300 a caixinha para 30 dias? Queres tomar isso ou queres ir ali gastar R$ 50 na feira? É verdade. Pô, R$ 50 é pra tua casa inteira Eu indo fiz na aquela pergunta feira. da questão de políticas públicas, porque assim, se o governo investir na nutrição nas escolas e na alimentação, em tudo que puder fazer, depois gasta menos com saúde, né? Exatamente, tem menos pessoa pessoas lá no SUS. infartando, e Exatamente. assim vai, né? Diabetes. Mas é aquela coisa, né? A política, a gestão pública podia investir nisso, mas eu acredito, eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas eu acredito que eles também ganham com a doença das pessoas, através das farmácias, da indústria. A farmácia não quer te ver bem, ela quer o dinheiro dela no bolso, senão ela vai vender o quê? Entende? Então é uma um jogo de coisa, interesse muito um pesado, jogo de né? interesse, exatamente. Porque, óbvio que eles sabem que investindo na saúde, na educação nutricional, vai reduzir números de filas em hospitais, as pessoas vão estar saudáveis, pessoas saudáveis vão diminuir os leitos, a necessidade. Então, o que aconteceu na pandemia? Que encheu os leitos, não tinha uma ordem, né? As pessoas mais magras, as pessoas mais gordas, não. Mas as pessoas que estavam com sobrepeso foram as que sofreram mais. Realmente isso aconteceu. Só que se a gestão pública, tirando a parte da pandemia agora, desse uma educação nutricional adequada, iria diminuir a quantidade de pessoas que tomam insulina e que pegam no posto, de metformina, de glifage. Então, olha o que eles iam economizar. Mas será que aquele acordo que eles têm com aquela farmácia, enfim, com aquela indústria, aquele laboratório, será que não é vantajoso para a política manter o povo doente? É complicado. Para encher o bolsinho deles de dinheiro? Até que ponto isso é verdade ou não, a gente não consegue saber porque não é da minha área. Mas é algo que eu fico pensando, não faz sentido. Fala muito da indústria do câncer, né? Exatamente. Quanto é que Por que o governo não gasta com câncer, né? Exatamente. Quanto a gente tá rica por causa desse câncer. Exatamente. É Então é aquela coisa, uma coisinha leva a outra, que é o que eu sempre falo. A gente pode cuidar hoje através. A internet fala tanto sobre alimento, é bom a gente filtrar também, porque tem tanta gente ignorante falando besteira na internet, fazendo terrorismo nutricional sem necessidade. Tem que tomar cuidado com isso aí, né? Porque às vezes vem lá a pessoa falar lá, come isso que faz bem para isso, né? Por exemplo, eu pesquisei bastante abacate, que é bom para diabetes. Mas eu fico preocupado, porque eu trabalho com jornal, a informação é sagrada. A gente, hoje está cheio de fake news. Muito! Mas a questão do abacate eu vi na internet. Mas eu não fui lá e comecei a comer abacate por isso. Aí eu falei com o meu médico, lá, o meu endocrinologista, ele realmente falou que vai bem. Hoje eu tomo vitamina de abacate todos os dias. Por causa primeiro que eu gosto, e segundo, por causa que faz bem para... Não piora a nossa diabetes, né? Então, o abacate, ele é uma fruta bem calórica, né? E é uma fruta rica, mas por que ela é calórica? Porque ela é rica em gordura, tá? Mas qual o tipo de gordura? A gordura igual de uma batata frita ou uma gordura de qualidade? Não, uma gordura de qualidade. É rica em ômega 3, 6, 9, que são gorduras que fazem proteção cardiovascular, que ajudam a qualidade da nossa vida. Então, comer fruta, comer abacate todos os dias... Faz bem para diabetes. Faz bem para a saúde. Não, pode continuar. Claro, tu não vai comer um pé de diabetes todos os dias. Tu ali comendo, pegar um abacate, comer uma metade num dia, outra metade no outro dia, desde que não seja com açúcar, que não adianta nada, né? Comer um abacate para ajudar na diabetes e botar um açuquinha. Meu avô faz isso, mas tá tudo certo. Então, realmente, vai ajudar. Um chazinho de canela para quem tem diabetes ótimo. O que é bom para diabetes? O que é bom para diabetes? Tá, vamos lá. Eu vou falar aqui sobre a diabetes tipo 2, que a gente consegue controlar mais através da alimentação, mas vai valer para diabetes tipo 1 também. A diferença é porque a diabetes tipo 1, o pâncreas não está mais funcionando para fazer a produção da insulina, que é um hormônio que o nosso pâncreas produz. Vamos lá. O que ajuda para diabetes? Um chazinho de canela, 2 xícaras de 250 ml todo santo dia, reduz o índice glicêmico, tá? Reduz a glicemia na nossa... chazinho de canela. Um chazinho com a canela em pau. Vai lá, pega 500 ml de água, bota duas canelas em pau, bota a ferver. Depois que ferveu, deixa um pouquinho. Isso se chama decocção, o processo de chá. Abafa, aliás, espera um pouquinho, espera dar uma esfriadinha.
toma 2 xícaras por dia, é o suficiente. Canela em pó em cima da comida, de uma fruta. Abobrinha verde. A abobrinha é um santo legumes para quem tem diabetes. Farelo de aveia, as fibras, elas são importantes. Muitas pessoas falam assim pra mim, ai doutora, mas cara, eu gosto tanto de um pãozinho, mas o meu médico foi lá e tirou meu pãozinho. Tá, vamos lá, então vamos ver como é que tá a tua alimentação para colocar um pãozinho. Não tem problema, coloca um pão, mas coloca uma proteína junto. Então tem a água, a hidratação, ela é muito importante. A gente precisa nos manter hidratados, independente da diabetes ou não. A gente tem que fazer um cálculo, né? Que o mínimo é 35 ml por quilo de peso. Fazer atividade física é importante para quem tem diabetes. Então, tem muitas coisas que eu poderia ficar aqui horas e horas conversando com vocês sobre o que pode ajudar. Além da diabetes, também a questão de quem tem colesterol alto. Ômega 3, um salmão. Ah, tá, mas salmão é caro. Uma tilápia, pô, tilápia também é caro. Então tá, então vai num peixinho espada. O meu avô é pescador. Um peixinho espada ali. Ah, mas daí não come a milanesa. Vai lá e põe. E aquele que vende esse ômega 3 lá, que aquela mulher que fala aquele jeito lá que vende, aquilo faz bem? Qual? Ah, não tem uma propaganda aí que a gente vê. Da Polishop? Que ela busca lá no mar da Noruega. Da não sei o quê. Vamos lá, eu vou dar algumas orientações aqui pra gente conseguir comprar um bom ômega 3. Primeiro, toda embalagem de ômega 3 ela deve ser escura, porque o ômega ela é uma gordura, né? O ômega 3 é o óleo de peixe. Uma boa concentração de DHA tem que estar escrito na embalagem. DHA mais EPA. No mínimo 1.000 miligramas, que equivale a 1 grama. Então, já tem 3 regrinhas aqui. Escura, a embalagem tem que ser escura, tem que ter EPA mais DHA, no mínimo 1 grama, 1.000 miligramas, e tem que estar escrito o selo IFOS. Todo ômega de boa qualidade tem o selo IFOS, que é a indústria foi lá, pagou, certificou pela IFOS que aquele ômega não tem metais pesados. Porque o ômega a gente pega da onde? Um ômega tradicional, sem contar o ômega vegetal do peixe, né? De águas profundas, que nem a moça da propaganda fala. Nas águas profundas nós temos o quê? Metais pesados. Então, a gente tem que se certificar que a gente não está piorando a nossa saúde colocando uma coisa para dentro. Meu Deus. Então, tem que ter um selo, que é o selo IFOS. Hoje, um ômega bom é em torno vamos lá, de uns 130, dependendo do lugar, uns R$130 por mês. Ômega eu dou para minha filha, que tem 2 anos. Ela toma ômega desde pequenininha. Tem dias que ela não consegue tomar, mas eu compro um de peixinho, eu compro um de gominha para ela. Ômega toda pessoa deveria tomar para tratar se tiver alguma doença, como um colesterol, um triglicerídeos alterado, mas para prevenir também. Então, além do tratamento, a prevenção, que é melhor, é aquele negócio do seguro do carro, né? É melhor ter para não usar do que precisar e não ter. Então, é isso que eu digo sobre algumas suplementações também. É melhor a gente suplementar agora para prevenir no futuro, tem como ser também através de alimentação, tem. Só que, infelizmente, às vezes, através de alimentação, a gente não consegue todo o nutriente necessário por alguma situação. É importante já, criança pequena, os pais já levaram no nutricionista. Com certeza. Já para começar de cedo já o negócio bom. Com certeza. Olha, quantas pessoas eu recebo? Não dá, né? Eu vejo por mim, a minha família não deu bola, eu queria um hábito alimentar ruim. Exatamente. Né? Eu mudei muita coisa, fiquei com medo de certas coisas, mas se eu fosse mais bem educado nesse sentido, com certeza, de repente, eu nem teria diabetes. Exatamente, porque é a base. Então, tu dando uma boa porque assim, ó, dando uma boa introdução alimentar na criança, ela vai conseguir crescer. Não dizem que eu esqueci qual que é o nome da palavra, a gente consegue absorver melhor o conhecimento dos 0 aos 7, depois um outro tipo de conhecimento dos 7 ao 14, eu não me recordo muito bem. Então, quando a gente tem esse ensinamento desde a infância, dificilmente quando chegar em 51 anos vai deixar de fazer, porque foram hábitos praticados desde quando você se entende por gente. Você me abriu a cabeça aqui em relação aos meus filhos. E é importante. Eu tenho minha filha, tenho um menino que eu já considero meu filho, que a gente está criando, já faz 3 anos, o Miguelzinho, tem 9 anos. 9 anos. Engraçado que o Miguel já tem um hábito alimentar diferente da minha filha. Já pensou, ele não toma refrigerante. Ela aí já tem que ficar em cima. Eu já gosto de brigadeiro, chocolate. Eu gosto de uma coisinha. E a gente já fica em cima para não comer. Eu tenho medo de pôr a diabetes. Mas muito bom as tuas dicas. Legal, realmente, né?
E uma coisa muito importante que eu gosto de falar sempre, Décio, muitas pessoas, elas não tinham condições financeiras antigamente. Os meus pais, eram bem humildes na época que eu era criança, mas nunca faltou nada para mim, graças a Deus. Mas tinham coisas que eles não podiam me ofertar, né? Por que que eu vou falar isso? Porque hoje eu tenho uma paciente que ela passou tanta pobreza na infância que hoje ela é muito rica, mas ela é obesa. Porque hoje ela tem a liberdade do poder de compra. Então hoje ela quer comer tudo que ela não comia na infância. Então, quando a gente cresce, a gente tem essa liberdade porque não tem ninguém mandando, dizendo que pode ou que não pode, ou porque a gente tem dinheiro para comprar. Então, quando a gente tem essa liberdade, até que ponto essa liberdade vai nos ajudar ou não? Por isso que a base, voltando para aquela base de comer comida de verdade, comida saudável, é importante. E não ensinar os nossos filhos de levar para a escola. Ai, pai, o que eu vou comer amanhã na escola? Ai, leva um fandangos. Ou aquele bolinho tipo Dona Maria, que é aqueles bolinhos. Ou suquinho de caixinha sem ler os ingredientes, que é cheio de açúcar, de xarope, sabe? Compra uma coxinha, e né, que nem antigamente tinha. Eu lembro que na escola, quando eu estudava, também tinha. Então, se a gente faz algo e o filho tá ali inserido, ele vai ter essa participação, ele vai entender que aquilo é comida de verdade e ele não vai sentir vontade nem na hora e nem depois de grande, de comer um fandangos, um Cheetos, ficar bebendo refrigerante para matar a sede. Então, voltando para o que tu falou, a base, ela é primordial, porque vai ensinar aquela criança a se tornar um adulto saudável. Perfeito. Agora nós estamos já meio que finalizando. Eu só queria falar contigo sobre alguns itens primeiro. Toda a tua experiência, estudo, hoje tu colocas em prática também no restaurante do teu marido, né? Que é o Empório aqui no centro de Biguaçu. A comida ali muito boa, eu sempre estou almoçando ali, né? E a gente vê um diferencial na comida. Aí então, como é que você faz ali? Você faz um cardápio, tudo? Como é que funciona? Como é que funciona? A gente tem um POP, né? Que é o procedimento de operações padrões, né? Esqueci se é esse o nome mesmo. Como é que funciona? Nós temos processos dentro da empresa, processos para ter. Porque além da comida, a comida ela tem que estar higienizada. Ela não pode ter cruzamento de bactéria, porque na tua casa tu sabe o que tu come, o que tu faz, mas dentro de um restaurante tu não sabe quem que está cozinhando, da onde que vem e como foi feito. Então, dentro do restaurante, a minha nutrição, a nutrição ela pode ser aplicada em vários. Tem 10 áreas de nutrição no mínimo, né? Para ter uma nutricionista. A UAN, que é a Unidade de Alimentação Nutricional, é que se trabalha dentro de um restaurante ou produção de alimentos. Não é a minha área, mas o que eu faço ali dentro do restaurante? A gente tem programas, né? A gente tem procedimentos de deixar higienizados todas as saladas, verduras, de ter programas dentro da parte do buffet quente para não ter cruzamento em relação a bactérias, para evitar cruzamento de alimentos já preparados com alimentos crus. Hoje, a minha área de atuação dentro do restaurante é essa: prevenir qualquer dano que poderia ser causado ao cliente final, proporcionando um alimento de qualidade, um alimento gostoso, mas antes dele ser bom, ele tem que ser seguro. Não pode conter bactérias. Tem que ser bem higienizado, tem que passar por um processo. Então, hoje a minha nutrição dentro da UAN, que é a Unidade de Alimentação Nutricional, mas ali no Empório... Empório... O que pode acontecer? Vou te dar um exemplo. Finge que esse meu celular aqui é aquela tábua, né, da gente cortar. Piquei meu frango do estrogonofe aqui. Ele tá cru. Eu jamais vou poder picar uma cenoura. Olha só. Isso... Em casa a gente faz, né? Às vezes ali. Claro. Então, nós temos uma tábua para o frango, outra tábua para a carne e outras para os vegetais e os legumes. Cada cor dentro do restaurante, ela é designada para alimentos in natura, alimentos já processados, alimentos crus e alimentos já prontos. Isso para conseguir te trazer uma qualidade e segurança alimentar. Então, a gente faz o controle do óleo também,
para o óleo não ser rançoso. Fritou um peixe e depois uma batata. Ninguém merece comer uma batata frita com gosto de um peixe frito. Então tem esse controle também para garantir e certificar que o óleo é de garantia. Por isso que nós temos os nossos selos de qualidade, a vigilância, tudo direitinho, e a nutricionista também, porque não adianta só colocar, né, Décio? A gente também tem que fiscalizar. Então a nossa equipe é uma equipe bem completa, o pessoal já está bem treinado, e hoje dentro do restaurante eu ajudo nisso, mas eu não sou especializada na área de UAN. Já fiz estágio, porque na faculdade a gente tem que fazer estágio em todas as áreas hospitalar, clínica, funcional, atendimento básico à saúde, que é o SUS, e a UAN, que é dentro de um restaurante, enfim, algo que vai fazer a produção do alimento. Hoje a minha área é outra, mas como o restaurante é nosso, eu aplico todo o meu conhecimento da área de UAN para conseguir entregar uma comida, além de gostosa, segura também, garantido que não vai ter uma intoxicação alimentar, que o cliente não vai lá, vai comer um alface e aquele alface vai te dar uma intoxicação alimentar depois, que tu vai comer uma carne e aquela carne, ela não foi bem processada, ela não foi bem assada, não foi bem armazenada, que é muito importante. Na época que eu fazia estágio, nós fomos em um restaurante conhecidíssimo, eu não vou citar o nome aqui, que o armazenamento, às vezes a carne não ia nem pra geladeira. Ai, meu Deus. E quando você come ela ali grelhadinha, tu nunca vai sentir aquele cheirinho de podre que já aconteceu antes, porque eles vão colocar um amaciante, eles vão Meu colocar Deus. alguns... Deve comer muita coisa aí, né? Por isso que eu falo, na rua vale a pena comer no lugar que vai ser. Às vezes a gente pensa assim, pagou caro, é melhor. Cara, esse restaurante que eu fui é uma linha conhecida na região e ela é cara. Então, às vezes, a gente vai num lugar, paga caro achando que tá comendo bem. Não, uma regra para quem tá ouvindo a gente, vai no banheiro do restaurante. O banheiro é bem limpinho? Com certeza a cozinha é bem limpinha. Não é uma regra, né? Mas eu utilizo isso quando eu não conheço a cozinha. E outra coisa também, tu pode conhecer as cozinhas dos locais, dos restaurantes. Hoje tem eu não sei bem se é uma lei, não, Sim, mas sim. hoje tem a possibilidade de a gente visitar cozinha dos locais que a gente está comendo para saber a procedência dos alimentos. Então, eu sempre vejo qual que vai ser o local, se tem uma boa indicação, eu consigo observar também pelos padrões que eles entregam os pratos para ver se vai ser um lugar de qualidade, né? Nem sempre a gente consegue ter aquela segurança, mas tomar o mínimo cuidado para a gente conseguir ter uma refeição sem danos colaterais depois, sem um piriri mais tarde. Então, tá. Carol, agora de forma objetiva, fala um pouquinho da clínica que você vai abrir em janeiro de 2025. Tá. A Leavita Clínica, ela nasceu dentro do nosso coração de um propósito realmente de Deus. Porque é muito clichê quando a gente fala, eu quero cuidar de vidas. Hoje, se tu pergunta um propósito para uma pessoa, às vezes a pessoa nem sabe qual que é o propósito dela. O que que ela quer fazer? Quero cuidar de pessoas, quero, sei lá, ajudar pessoas, tá, mas em que sentido? Então, a Leavita Clínica, ela surgiu para que a gente consiga trazer um pouco de Deus também para os nossos pacientes, respeitando todas as religiões. O paciente, ele não vai lá ser convertido, não, mas é que eles consigam chegar dentro da nossa clínica e enxergar Deus ali, a presença de Deus. Então, ter o ensinamento de Deus, olhar para mim, olhar para a Bruna, olhar para a Leavita e ver Deus ali. Cuidar de pessoas, tá? Mas em que sentido? Não somente daquele paciente, mas da família daquele paciente, restaurando tudo que ele pode restaurar para conseguir ter uma qualidade de vida, trazendo saúde, ele se olhando no espelho e falando assim, cara, eu tô feliz com o que eu tô olhando agora. Muitas vezes a pessoa vive com obesidade e fala, não, eu tô bem, mas eu tenho certeza que grande parte não se vê bem naquele corpo. Tem uma mente boa em falar que gosta do que tá vendo e tá tudo bem sobre isso, mas no fundo, queria ter um corpo diferente, para talvez voltar a usar uma roupa que tá lá guardada que não serve mais. Então, esse é o propósito da Leavita Clinic. Eu e a Bruna é médica, nutróloga, na área da família também, nós somos especializadas em cuidar de pessoas. Fica muito clichê falar sobre isso, não, porque realmente eu sinto que Deus colocou a gente em Biguaçu, que não tem nenhuma clínica assim como a nossa, e em Biguaçu uniu a minha vida com a vida dela. Ela é lá do Nordeste, casou aqui com uma pessoa de Biguaçu,
trouxe, né, a vida dela para cá. Eu de Florianópolis, casei com meu marido, Que é nordestino? que é nordestino, Campina que Grande? tem Campina Grande, que tem empresa em Biguaçu, para quê? A gente congrega na mesma igreja, a gente sentiu no coração. Que legal. Vamos abrir uma Já clínica para começou ali, transformar então as pessoas. já estão reformando, então. Já tá. Se tudo der certo, a gente bota janeiro, mas o prazo é dezembro. Talvez antes. Com E a certeza. gente você vai receber um convite para estar lá junto na nossa inauguração. O convite, depois eu quero conversar contigo, eu também, porque eu preciso disso também, tá? Eu estou relaxado em relação a isso. E a questão da minha filha também, dos meus filhos, né? Eu quero para já começar, pelo menos... Ter uma educação nutricional adequada, né? Para a gente ter uma qualidade de vida melhor no futuro, tá? Olha, eu quero agradecer. Sempre que eu trago um entrevistado aqui, eu sempre vejo novidades na questão do karatê, na questão da automação industrial, né? Tá? Que é uma coisa que eu gosto muito, que eu acabei não me formando, mas... E que a gente nem imagina, às vezes, né, que aquela pessoa... a história daquela pessoa. Não sabe? Sempre eu trago um entrevistado aqui, o Diego é de prova, que sempre tem uma notícia, uma coisa nessa pessoa que realmente para mim eu fico assim, meu Deus, que interessante. Então, agradeço bastante. Quero agradecer os internautas, mais uma vez, estar acompanhando as nossas entrevistas. Continue mandando as suas sugestões, clicando lá, mandando solicitações para a gente trazer entrevistados aqui no Enfoque Podcast. Quero agradecer os patrocinadores, a Ibases, o Restaurante Empório, o Litoral Parafusos, a VIP Informática e também a construtora Moinho. E dizer para vocês que estamos aqui abertos às suas sugestões. Continue lá mandando, clicando lá e mandando as suas opiniões sobre as nossas entrevistas. E agradecer mais uma vez, Carol, você ter vindo aqui dando essa aula, essa consultoria aqui para gente em questão da nutrição. Realmente é um negócio que é a base de tudo aí, na questão, né, da pessoa ter uma qualidade de vida no futuro. E parabéns pela sua clínica no futuro, né, e o que você está fazendo ali no Restaurante Empório e as sugestões que você deu aqui para a gente, né, para os nossos internautas, e procurar realmente ter essa qualidade de vida com a sua alimentação. Fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Décio, eu que quero agradecer essa oportunidade, porque sempre que a gente pode, através do nosso conhecimento, mesmo que seja um pouquinho, levar um pouquinho de conhecimento para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, às vezes é um pouquinho que para mim parece ser muito, né? Mas é um pouquinho para aquela pessoa, vai fazer uma diferença enorme, que nem o que a gente conversou. E o último recadinho que eu quero dar, quem tiver interesse, quem estiver assistindo, ver depois e quiser, de fato, eu tenho um material que eu dou para as pessoas na internet. Isso. Pode entrar no Instagram, que é Nutri Carol Sauer, é Carol com C, C-A-R-O-L, Sauer, S-A-U-E-R. Entra lá, manda uma mensagem, fala que nos viu aqui e que gostaria do material. Eu sempre dou. Com o pastor Michel nós fizemos uma live, eu dei um e-book do jejum de Daniel e sempre dou material para estar retribuindo essas pessoas que estão nos ouvindo, né? Tirando um tempo do dia para conseguir nos ouvir. Pode mandar uma mensagem que eu vou dar um material que é um guia de emagrecimento, mas ele não fala sobre dieta, ele fala sobre vários pilares que vão ajudar a ter emagrecimento. Então pode mandar uma mensagem no direct que a gente vai enviar. E também um recadinho. A gente não precisa restringir a alimentação. A gente pode comer um pouquinho de tudo, mas não que seja comer tudo de um pouco só. E que o nosso remédio, ele seja o alimento que a gente coma hoje e não o remédio que a gente vai comer amanhã. Então é com isso que eu queria encerrar minha participação de hoje e agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui transmitindo um pouquinho do conhecimento que eu tenho para que outras pessoas consigam ser abençoadas também com essas informações que a gente conversou hoje. Obrigado, quem agradece sou eu. Até mais, até a semana que vem.